Deixamos este vídeo em jeito de homenagem a Amedeo Del Bono, aquele que foi talvez o principal responsável pela amizade que surgiu entre o Sporting e a Fiorentina, iniciada nos meados da década de 90 e pelos motivos que nós explicaremos a seguir. Fica aqui a nossa homenagem e fica também a explicação do surgimento dessa amizade que tanto orgulhou quer um lado, quer o outro dessa história. Muita gente envia mensagens, e-mails, várias formas de comunicar com a rapaziada, perguntas do tipo: mas como é que nasceu esta amizade entre o Sporting e a Fiorentina? Como é que foi este relacionamento? Então é assim, eu particularmente tenho imensas histórias para contar minhas, não o vou fazer hoje, vou fazer resumidamente numa parte mais à frente deste vídeo, de tudo aquilo que eu conheci de mundo ultras e toda a minha vivência com o futebol extra Sporting, todos os conhecimentos que adquiri, sobretudo desse fascinante mundo das claques e dos ultras e dos hooligans e tudo e mais alguma coisa, sem dúvida nenhuma, teve uma das coisas que mais influência teve foi o gemelágio entre a curva do Sporting e a curva Fiesole, sem dúvida nenhuma. E então a gente deixou aqui em jeito de homenagem. Eu vou ler primeiro uma homenagem feita pelo outro responsável pelo início do gemelágio, que é o Nuno Manaia Costa, que eu lhe pedi a ele: vamos homenagear o Amedeo. Eu digo aqui às pessoas que o Amedeo deixou-nos no mês passado, vítima de uma doença que já se prolongava há muito tempo e que ele não resistiu, e no mês de setembro passado, infelizmente, faleceu. E nós decidimos fazer este vídeo em homenagem, portanto, a ele, que foi um dos dois responsáveis, e eu vou ler aqui um texto com algumas imagens que vou pôr, texto esse escrito pelo outro responsável por esta incrível história que faz já mais de 30 anos. Ok, rapaziada? Então, fiquem aí atentos. O Amedeo, que podemos ver aí bem no centro da imagem, foi mais do que um adepto apaixonado pela viola. Foi um elo humano, genuíno e caloroso, que ajudou a construir uma ponte de amizade que perdurou durante décadas entre duas curvas, duas cores e dois amores. Tudo começou no dia 18 de setembro de 1995, no antigo estádio José Alvalade, durante um jogo entre o Sporting e o Campo Meirense, que terminou com uma expressiva vitória leonina por 7-1. Nesse dia, o Amedeo e a sua mulher Sílvia estavam na Curva Sul, precisamente no meio da juventude leonina. Era a altura das famosas avalanches, um hábito típico da Curva Sporting. Quando alguém lhes pediu para se afastarem, temendo que não se sentissem confortáveis, a resposta deles foi imediata e inesquecível: não se preocupem, nós somos ultras e estamos habituados a isto. A surpresa foi geral, e foi assim, nesse momento espontâneo e genuíno, que nasceu uma ligação especial. Dali em diante, o Amedeo estabeleceu uma amizade forte com Nuno Manaia Costa, amizade essa que viria a marcar o início de uma relação única entre os adeptos do Sporting e da Fiorentina. Aí nesse texto que o Manaia enviou, que é uma parte dele, depois já continuamos com o resto, ele apenas não explicou, mas eu deixo aqui a explicação. Como vocês podem ver naquele estandarte dizia clac, sette bello. Clac, essa palavra não existe em italiano. Aquele estandarte ele fez porque ele tinha paixão pela língua portuguesa. E foi isso também que o fez, portanto, vir a Portugal quando foi essa viagem, porque ele tinha paixão por Portugal, pela língua portuguesa, e essa é a explicação para vocês verem aquele estandarte com a palavra claque, porque não existe claque em Itália, só eles é que tinham, devido a esse fervor que o Amedeo tinha pela língua portuguesa. Eu estou aqui na frente desta capa de revista porque o Amedeo foi protagonista numa entrevista dada para esta revista, não é? Pela qual era responsável precisamente o Nuno Manaia Costa, era ele que editava esta revista. E a revista chamava-se Ultra, não é? Como podem ver aqui em cima, e a sua edição número 3 foi publicada em outubro
precisamente o mês seguinte à estadia do Amedeu em Lisboa, para ver aquele jogo, não é? Que tinha sido no mês de setembro. Pá, naquele tempo não havia internet, nem telemóveis sequer, e os contactos e trocas de informação eram feitos por carta ou envios de troca de material, eram feitos por correio ou quando alguém se deslocava ao estrangeiro. E nessa entrevista o Amedeu mostrava, portanto, ao movimento português, a quem lia essas revistas, que era a única fonte de informação que nós tínhamos, um pouco da mentalidade da curva fiorentina. Pá, os contactos a partir daí entre eles dois mantiveram-se, obviamente, e só se tinha conhecimento do que acontecia no mundo ultras, quem tinha acesso a essas revistas, não é? Ou quando se ia às reuniões, portanto, as reuniões da CLAC, não é? Na sede, situada no estádio, às quintas-feiras à noite. E depois era passa-palavra nos bairros, nas escolas, nos trabalhos, para o grupo, né? Para o pessoal que fazia parte de cada núcleo, e convenhamos que era bem melhor naquele tempo, porque só sabia das coisas quem tinha que saber. Acho que concordam comigo, né? Bom, fica aí para a posteridade as páginas onde se pode ver a entrevista dada pelo Amedeu à revista Ultra, ao Nuno Manaia Costa. Continuando, em 1997, a quando do Panelas Fiorentina para a Taça das Taças, os adeptos da Fiorentina que se deslocaram a Lisboa num número bastante expressivo, cerca de 3 mil no total, aqueles do grupo Setebel contataram o Nuno Manaia Costa para se encontrarem na noite anterior ao jogo. E nessa noite estiveram juntos dezenas de elementos da Juventude Leonina, incluindo a sua direção, e muitos ultras viola do grupo Setebel. Um encontro memorável que cimentou uma amizade baseada na paixão, no respeito e na irmandade entre curvas. Depois disso, a ligação continuou. Ainda em 97, quando se disputou o Barcelona e Fiorentina também para a Taça das Taças, deslocaram-se a Barcelona vários membros da Juventude Leonina para apoiar a viola. E na época seguinte, quando o Sporting jogou no Mónaco para a Liga dos Campeões, lá estavam também adeptos da Fiorentina a acompanhar o Sporting, lado a lado, unidos por algo maior do que o futebol. Faltaram alguns pormenores ali no texto que foi enviado pelo Nuno Manaia Costa, mas agora eu vou falar um pouco da minha experiência, mas sem tirar muito tempo, até porque nem há muito para contar. Lembrando só que quando houve esse jogo da Fiorentina em Lisboa, o primeiro, não é? Quando se dá de facto o gemelágio, que foi iniciado, como já disse, pelo Amedeu e pelo Nuno Manaia Costa, depois nós encontramos uma noite primeiro com eles na Trindade, no Bairro Alto, na cervejaria, e depois estivemos na Portugália na noite seguinte, porque eles ainda ficaram em Lisboa, não é? Portugália, e depois nessa noite foi quando houve até uma situação curiosa, que aí a coisa solidificou mesmo, que houve até um género de um pacto de sangue feito pelos dois presidentes dos dois grupos na altura, não é? Eu assisti a tudo, eu estive nas duas noites de confraternização, e a partir dali também fiquei em contacto com várias pessoas do grupo Setebel, e que a partir daí, depois desse jogo de Lisboa, como o Manaia tinha dito e bem, nós fomos a Barcelona a ver o Barcelona e Fiorentina, que foi no dia 9 de Abril desse mesmo ano, 97, na Taça das Taças, meia-final, creio eu, ou quartos de final, uma coisa assim. Foi o gol do Barcelona, um gol do Nadal de cabeça, e o do Batistuta é aquele remate à meia volta contra o Bahia, estava o Bahia na baliza, que ele manda calar o Nou Campo 1-1. Depois a Fiorentina perdeu com o Barcelona em casa, aí a gente já não foi. Mas voltando ao que interessa, que é a nossa parte, no ano seguinte eles retribuem ainda nesse mesmo ano, mas numa época seguinte, em novembro, nós para a Champions League de grupos, fase de grupos, calhámos com o Mónaco, e eles foram ao Mónaco ver o nosso jogo do Mónaco Sporting, que perdemos 3-2, estávamos a ganhar 2-0 ao intervalo, e depois na segunda parte o Mónaco estreou dois jogadores, um chamado David Trezeguet e o outro Thierry Henry, e viraram para 3-2. E pronto, o pessoal da Fiorentina, do grupo Setebel, estiveram lá no Mónaco connosco, e a partir daí, no ano seguinte, há uma história curiosa, que nós vamos a Bolonha, calhámos com o Bolonha para a Taça UEFA, e depois do primeiro jogo em casa,
que nós tínhamos já perdido 2-0, fomos a Bolonha só um autocarro e decidimos dormir em Firenze na noite antes do jogo de Bolonha. E fomos todos para Firenze e acontece que o pessoal da Fiorentina não estava lá porque a Fiorentina jogava com o Hajduk Split. Também no dia seguinte, não me lembro se para a Taça UEFA, se para a Taça das Taças, não me recordo. E então eles foram todos para Split, para a Croácia, e não estava ninguém em Firenze. Nós não nos encontrámos com ninguém, infelizmente, e no jogo, no dia a seguir em Bolonha, não estava ninguém presente deles, mas não estavam apenas por isso, porque eles também se deslocavam em massa sempre para onde a Fiorentina jogava, e nesse jogo foi um jogo em que nós não fizemos nenhuma confraternização. Termino com uma mensagem do Nuno Manaia Costa e que se estende a todos nós. O Amedeo foi um pioneiro de uma amizade sincera, construída em torno da paixão pelas cores, mas também pelo respeito mútuo e pela irmandade que o futebol pode gerar, e continuará a ser um nome gravado com carinho na história comum do Sporting e da Fiorentina. Deixou-nos o exemplo de que o futebol é muito mais do que rivalidade. É emoção, é partilha, é amizade. Obrigado, Amedeu, a Curva Sul e a Curva Fiesole lembrar-se-ão sempre de ti.